Olá pessoal, bem-vindo a mais um Hirossi Prevcast. Aqui comigo Paulo Pinceta, Arnaldo Cordeiro e o Mauro Mantovani. Hoje nós vamos fazer um bate-papo mais leve, né? Trouxe aqui o Mauro Mantovani que se aposentou como servidor do INSS, trabalhou um bom tempo para ele contar para nós como era o INSS e como está hoje, né, Mauro? Mauro, quando você entrou no INSS? Entrei em 83, eu tinha 22 anos. Olha. E não sabia nem pegar ônibus. Meu pai não foi como hoje, né? Leva de carro. Eu peguei um ônibus, 6 horas da manhã, e com o endereço, onde que é isso, tal. É longe da rodoviária, até lá na São Sebastião, que era. Dá 1 quilômetro e pouco, né? Aí cheguei lá e entrava às 7 horas da manhã, lá em Jabuticabal. Aí a gente pegava, nos primeiros dias, eu pegava e fui lá assim, e tinha uns funcionários que estavam parando, mais segurado, não sei o quê, e aí entraram lá e eu fiquei lá, eu falei, nossa, e agora? Aí eu entrei e tal, você que é o servidor que vai... Aí eles já fizeram uma amizade, e foi legal, mas, puxa vida, eu não sabia nada, né? Que Taquaritinga não tinha INSS, né? Taquaritinga tinha posto de residência, chamava. Posto de residência assim, ó. Na época era o Isdoro e tal, o INSS pagava a residência e atendia ali. E, inclusive, na minha época, eu trabalhava no INSS. Quando eu vim para cá, aí já foi em 86, eu vim trabalhar com eles só me liberaram de Jabuticabal porque foi criado o posto de benefício, que é diferente. Posto de benefício o posto de residência não fazia nada, na verdade. Só pegava os documentos e mandava para Jabuticabal. Nós fazíamos tudo lá. E tinha a parte de concessão, né? E tinha a parte de manutenção. Eu cuidava da parte de manutenção lá de Jabuticabal, mas também já sabia fazer, eu sempre fui curioso, né? Sabia a concessão também. Mas aí, para você ter uma ideia, hein? Era lá em Jabuticabal, nós cuidávamos de Jabuticabal, Guariba, Pradópolis, Monte Alto, Vista Alegre, mais o que? Taquaritinga, Cândido, Santa Ernestina. Então, tudo isso daí, e outra, era tudo manual, não era que nem hoje que de primeira era recibinho assim, ó. Eu que ia entregar no banco as relações mensais. Tinha os capeados lá, tem os capeados até hoje. Quando tem, sabe aquelas FBM? Sim. A ficha de benefício de manutenção. A gente pegava e fazia os cálculos e tal. Tinha uns que estavam errados, a gente riscava. E como que você trabalhou na correção monetária? Porque naquela época você tinha correção monetária dos benefícios assim, né? Hoje você faz uma correção, hoje o benefício é atualizado ano a ano, né? E a inflação? Não. A concessão, esquece esse negócio que é... De primeira era assim, era a média de 36 meses para a concessão de benefício. E era assim, os dois primeiros anos, tinha uma tabela, como supor, se pegava lá maio, então pegava de abril, maio de 3 anos para trás. Aquele primeiro 7 meses, 8 meses, fazia uma correção, tinha um índice anual. Aí no outro, somava lá R$1.000 os 12 meses, aí tinha uma correção. Aí somava esse, o último não tinha correção. Os últimos 12 meses, tipo assim, de abril desse ano e de maio do ano passado, abril desse ano, não havia correção. E a gente, era tudo na mão, não era computador, não. Eu lembro que eu ia lá, às vezes pegar os processos de cópia, vinha as fichinhas, né? E é engraçado assim, que eles que faziam o pagamento, né? Todo mês eles que liberavam o pagamento, eles tinham que autorizar o pagamento. Dentro do trabalho, não vinha nem aqueles carnezinhos, era tudo a gente que fazia OP, ordem de pagamento, datilografada, aí
tinha um banco específico para pagar. Eu trabalhei com o Mauro de 2012, você postou em 2016, né? 18, né? E o Mauro era chefe de benefício nosso lá. O Mauro, ele é especializado, a gente brincava. Até uma vez eu perguntei para ele, porque eu acompanhava as entrevistas, né? O Mauro fazia as entrevistas rural, a gente fazia os processos, mandava os relatórios rurais pro Mauro, e o Mauro que fazia a entrevista. Uma vez eu perguntei pro Mauro, seu Mauro, você é agrônomo? Pô, a experiência que ele tinha, né? Perguntava assim. Que eu sou matuto, né? Matuto assim, eu sou da roça também, caramba. E pescador, né? Porque não era só o segurado especial que abrange também o pescador. Antigamente, não tinha, o pescador não enquadrava. Quer dizer, não tinha... O defeso. O defeso não tinha, né? E você lembra que nós fazíamos defesa também? Depois do defesa foi para o Ministério do Trabalho, daí fizeram uma cagada lá no Ministério do Trabalho e voltou para o INSS. E assim, o Mauro também ele tem oportunidade hoje. O Mauro ele não gosta muito, mas ele faz uns biquinhos no INSS, né? Ele faz o trabalho dele. Eu atendo algumas coisas lá, mas não é assim aberto. E a gente estava conversando que quando nós trabalhávamos antes do digital, era mais humano, né? O atendimento do INSS, porque a gente até fala, o INSS não é tão ruim assim. Nós trabalhamos numa época que a gente atendia as pessoas, né? E assim, a gente ajudou muitas pessoas aqui onde a gente trabalhava, né, Mauro? E era gostoso, né, Mauro? Que as pessoas, para eles reportavam para nós, porque eles achavam que a gente ia dar uma solução para eles, assim. E era legal porque a gente lidava com pessoas, a gente aprendia com as pessoas, né? E foi muito bom. Eu estava falando agora para ele que a melhor época, assim, foi de 2014 até 2016, assim, que todo mundo trabalhava junto, que era cheio a agência. Inclusive, o segurado, você precisava ver só. Eles iam lá, mas não por causa da aposentadoria. Às vezes já era aposentado, ia lá, eu quero falar com o Mauro. A conta de luz minha veio. Juro mesmo, até isso. A gente ajudava. Pergunta ainda para a Cidinha, sabe, o pessoal lá. E é legal, né, Mauro? Porque como tá com a cidade pequena, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Nossa. E vai no mercado, trabalha no INSS no mercado, não. Foi minha aposentadoria. E tipo assim, eu... Posso tirar uma dúvida? Eu dou risada porque eu nunca tive um nome. Onde eu vou é japonês. Então o pessoal fala, o japonês do INSS, eu no mercado, o japonês. Eles confundiam você com... Com a Cida, que é o irmão da Cida. Não. O Fabiano Casari. O Fabiano. Casari. Falaram que eu era o seu pai. Você é o Maurinho, você é filho do Mauro. Nossa. E era muito engraçado, né? Dava muita risada. Delícia. E nunca houve briga entre nós lá, né? E a gente fez um trabalho assim, porque na verdade o INSS é um trabalho social muito forte, né? Nossa, assim, nós que lidamos, né, com o INSS físico, né, ciência digital, com as pessoas, e o bom que do interior é que a gente fazia todos os benefícios. Então assim, a gente socorria tudo. Tava fazendo salário maternidade, né, Mauro? Aposentadoria rural. Eu sou da época que tinha auxílio funeral. Auxílio funeral. Você foi pecúlio, eu peguei pecúlio aqui ainda. Pecúlio até 94, tinha o pecúlio. 15 de março até 15 de abril de 94, tinha se o cara aposentou antes, tal, mas tinha um negócio que era só, depois que desligava, tinha um período que depois não podia mais. O Mauro pegou a época também que nem todo mundo você podia se aposentar, né? Tinha idade, né? Para poder você entrava no INSS, por isso tinha o pecúlio, você tinha uma idade, né? Para poder se filiar no INSS, para ter benefício, né? Depois... Antigamente, se você começasse a contribuir após 60 anos, não servia para aposentadoria. Tinha direito à restituição. Você pegou a Lopes, né, Mauro? Peguei. Decreto 79. Eu lembro que tinha uns decretos no INSS que a gente fazia enquadramento, vinha aqueles decretos. Lá estava. Como eu estava te dizendo, tipo assim, o enquadrar período especial. Não existia perícia médica, nada, era a gente mesmo. Eles enquadravam, porque hoje... Nós que enquadravam, até em questão de ruído, o soldador, hoje tem... que hoje tem assim, antigamente a categoria profissional, por categoria, né, Mauro? Então a categoria... E pro agente nocivo. Ele que enquadrava, os técnicos que enquadravam o agente nocivo, não era o perito médico. É engraçado isso, né?
Eu tava até falando para ele que eu peguei um benefício dele, esses últimos benefícios, fomos fazer uma revisão, pedindo um cópia do processo, fazer uma revisão. E nós pegamos. E eu peguei lá as fichinhas lá, ele montando as fichinhas, colocando as contribuições, pegava, né, as contribuições, montava. Você viu o processo, assim, eu falo, olha que engraçado, né? Tudo feito à caneta, né? A máquina de escrever. E outra coisa, a concessão era tudo feito, a soma. Até hoje eu sei fazer, eu pego, eu sei, aumenta um dia, não sei o quê, eu faço a conta, aí era tudo feito manual, inclusive o período especial, tal, somava lá, a aposentadoria especial poderia ser, era misturado, você podia escolher, tipo assim, você tinha 15 anos e mais 10 anos, quer dizer, reduzia o período normal, até 95 dias. Ou aumentava. Fazia a conversão de período normal para atividade especial, ou da atividade especial para comum. Engraçado, para você ter ideia, eu estava falando com ele agora. Esse processo que eu peguei, esse último processo que eu peguei dele, que ele fez muito antigo, era em relação a um produtor rural, empregador rural, que recolhia, ele não recolhia mensalmente, o recolhimento dele era anual, era uma ficha, né, Mauro? E ele que tinha que decompor e colocar lá o salário lá. Então lá tinha, por exemplo, assim, a produção, você pegava o valor anual, dividia por acho que era 14,4, não sei o quê, dividia por 12 e depois por 14,4 para descobrir. Tinha que fazer a receita no mínimo, acho que era 12%, né? Era 12% da receita, lá tinha um esquema que eles faziam. Dividia por 12, depois por 14,4, se eu não me engano. Agora não lembro mais, acho que teve uma época que era assim. E era legal, rapaz. Putz, a gente estava habituado, né? Era muito mais. Depois, em 90, isso daí. Em 95 veio o prisma, o burro ainda, que a gente falava. O burrinho, era verdade, tinha o... Era assim, era só você digitava e tal, e depois à tarde, inclusive quantas vezes, quando dava pau naquelas fitonas, sabe? Tinha que salvar. Jesus do céu. Pra você ter uma ideia. E era eu que às vezes ficava lá, meu Deus, quando dava zebra, queria ir embora e tinha que ligar. É perrengue. Pra você ter uma ideia, isso não é tão antigo, acho que 2015 mudou, mas nós tínhamos lá um Quinis VR. Olha como que era a ideia, mano. Era assim, eu ia fazer um acerto do Quinis. Eu fazia um acerto no Quinis, eu tinha que fundamentar, só que tipo assim, não era automático, não beirava automático. Mandava pro chefe de benefício, era o Mauro ou a Estela, né, gerente. Deu o Mauro, tinha que, ele olhava, ele tinha que homologar a minha autorização. Então, tipo assim, não era automático. Eu mandava, por exemplo, se eu fizesse 12 acertos, daí o Mauro ia embora às 2 horas da tarde. Se eu fizesse depois das 2, o Mauro só ia homologar no outro dia. Então, é assim, pra você ver como que era diferente. Mas tinha pouco processo represado. Né, Mauro? Com certeza. A gente, olha, tanto é que eu era liberado para trabalhar fora. Por quê? Porque aqui não tinha processo represado. A gente estava sempre, da gerência inclusive, a gente sempre foi um dos mais que não havia represados, que sempre estava assim, tudo. É que sempre foi, o Taquaritinga foi muito organizado, né? Inclusive quando eu entrei no NSS, eu fiquei um período de 6 meses. Você entrou que ano? Eu entrei em 2012. 2012. Eu fiquei convocando as pessoas para poder fazer perícia judicial, você lembra? Eu acho que era o único lugar, parece, não sei se eu não me engano, assim, eu não lembro, mas tanto é que todo mundo pedia pra gente como que a gente fazia, né? Que era o Raul que fazia, depois o Raul saiu, ficou eu fazendo a convocação da perícia judicial, né? E era só a gente que fazia assim. Era muito organizado, sempre foi muito organizado. E outra, eu estava, a gente, bom, tinha o SAB que era, ixi, meu Deus do céu, quantas histórias. Antigamente o SAB, o auxílio doença, passava primeiro pelo técnico, depois ia pro médico, né, Mauro? Ia pro médico, quando fazia algum errinho, ficava lá com crítica, né? O Mauro que liberava. Eu que liberava.
Nossa, mas era bom assim. E o bom assim que o INSS Taquaritinga, eu falo assim, ó. E é engraçado, né? Que a maioria das pessoas que saíram do INSS Taquaritinga virou chefe de benefício em outra agência ou virou gerente. Porque assim, e eles. É que eles tinham. Ó, também foi uma época que você, ó, ficou trabalhando. Você, o Mauro, a Estela, a Cida e a Sueli. Vocês trabalharam acho que mais de 20 anos juntos, né? Elas entraram não, a Sueli é o concurso. A Sueli entrou em 80 na Previdência. Só que ela não ela trabalhou no São Paulo, né? São Paulo, tal. Depois ela voltou acho que em 88, 90, ela voltou para Taquaritinga. E agora a Estela e a Cida, elas entraram no concurso de 87. Entraram no INSS em 80. Eu, na verdade, eu fiz o concurso, se eu não me engano, foi 81, 80, 81. Eu vou contar uma história. E eu passei aqui de Itaguatinga, saiu. Vou contar uma história que é muito engraçada. A gente fala que a Previdência de Itaguatinga, a INSS Itaguatinga, era a mais justa. A gente até brincava com isso, né? Porque o Mauro foi fazer a CTC da gerente de Itaguatinga, né? E o Mauro... sim, da Estela. A Estela, ele fez a CTC da gerente de Itaguatinga. E o Mauro, ele indeferiu a CTC da Estela. Então, a gente falou assim, ó, aqui a balança é justa mesmo, é para todo mundo. Não, mas isso daí a gente ajudava, mas nunca, olha, eu posso falar de boca cheia, que nunca a gente tentou, fazia sempre dentro das instituições, da legalidade, nunca... Você sabe uma coisa que me assustou quando eu fui trabalhar fora? Toda a fundamentação nossa, todo o processo que a gente analisava o que falava a história normativa, que era normal. Quando eu fui fazer grupo de trabalho, trabalhava fora, eu achava estranho as pessoas assim, não, por que você faz isso? Tá na história normativa. As pessoas não tinham esse entendimento, né, Mauro? E assim, a gente achava absurdo quando a gente pegava um indeferimento de fora e que dava para ser concedido, né? A gente falava, caramba, por que não foi concedido o benefício, né? Se eu te falar que até hoje tem umas barbaridades, que da entrada, assim, hoje em dia eu já não eu falo para o segurado, você tem direito, agora vamos aguardar, porque eles não analisam, cara. O servidor... É brincadeira, acho que é para ter mais números, ele indefere, nem menciona o que você juntou. Brincadeira. Tá, a gente vê... Eu coloquei uma reclamatória trabalhista com indícios de prova, tal, pois eles nem mencionaram por que não aceitaram. E tem que fundamentar, o servidor é obrigado a fundamentar, né? Isso aí, a história normativa diz, a lei administrativa fala que qualquer indeferimento que você faz, você tem que, até para ele se defender, né? Para o segurado se defender. Mas assim, Mauro, a gente vê absurdo, né? E a gente fez muito benefício rural aqui em Taquaritinga, né, Mauro? E eu falo assim que hoje era para ser muito mais fácil conceder. Tá certo que tem bastante concessão de rural, porque... Antigamente nós tínhamos aquele detalhe subjetivo, né? Você fazia entrevista, eu lembro, o Mauro fazia entrevista e essa pessoa não trabalhou mesmo, se não era rurícola, a pessoa não fala, ela ficava com medo, né, Mauro? Ela ficava, porque a gente tinha as entrevistas rurais, tal. A gente, tipo assim, teve vez e a pessoa foi ir lá e, eu quero me aposentar, tal. E teve uma época que a gente pegava... Era uma fichinha e a gente colocava lá, porque os empregadores declaravam lá que o fulano de tal era empregado e tal. Aí depois, esse mesmo empregador ia lá querendo ser segurado especial. E aí a gente sabia. Uma que a gente olhava também, tinha uns arquivos lá, a Fierg, ficha de inscrição de empregador rural. Nossa, eu lembro. Eles iam anual e levavam a guia. Então, até hoje tem ali arquivado. Aí, inclusive, vale como recolhimento. Até 91, né? Foi válido até 91. Né? Até 91 tinha as fichas, depois começou a recolher mensalmente. A recolher mensalmente, a partir de 11,91. Aí,
a gente anotava lá e assinava. Se o cara perdeu, lá se tivesse a Fierd lá, valia como tempo de contribuição. Nossa. Então, mas aí o cara vinha lá depois querendo ser segurado especial, falar assim, ó, se você provar que você é segurado especial e você declarou que o outro lá trabalhou para você, né? Então e você nunca teve empregado, então ele não foi seu empregado, nós vamos cortar a aposentadoria dele. Eu falo, quantas vezes eu já falei? Por quê? Porque ele quer dizer, na hora de ajudar os outros, porque antigamente não tinha esse negócio, tinha folha de informação chamava. O cara pegava, inclusive, para aposentar rural, eram 3 anos só, se eu não me engano. 3 anos, trabalhou, fazia lá e o empregador assinava e engolia. Engolia, que a maioria era verdade, né? Mas... E você pegou uma época que tinha fila no INSS, né? Que não era agendado, né? Tinha um pessoal que vivia para poder ficar na fila, né? Eles chegavam de manhãzinha, chegavam madrugada, 2 horas da manhã, pegavam a fila, eles chegavam no INSS, eles vendiam a vaga. A sua vaga, vendia a vaga. Não, tem gente que vivia disso no INSS, né? Com certeza. Aqui em Itaquaritinga tinha fila. Daí foi até quando? 2003? Quando foi o tempo, né? Foi... aí que depois começou... Por que tinha Porque daí virou a senha, daí começou a ter o agendamento, começou a passar do físico para o digital, assim, digital é o que a gente fala, né? Começou a digitalizar, daí tinha agendamento. Tipo assim, você não precisava agendar a aposentadoria, você ia lá e ficava na fila. Você pegava uma ficha, chegava no balcão e falava que era uma aposentadoria, daí eles faziam uma aposentadoria. Era assim que funcionava. Entendeu? Um atendimento bem corpo a corpo, né? Agora está mais distanciado. Não tinha agendamento. Mas eu não sei por que tinha tanta fila agora. Porque não tinha agendamento, Mauro. Não, eu sei, mas os agendamentos também era só para aposentadoria, o resto ia lá, você lembra? O cara chamava, era senha comum, né? Como era até há pouco tempo. E aí, a não ser a aposentadoria, hoje é tudo, né? Mas a aposentadoria, tipo assim, um pagamento avulso, não tinha agendamento, era tudo... Não era perícia médica também? A perícia médica, aí sim, né? Tinha o agendamento. É que de primeiro até a perícia médica não existia. Era feito pelos, como fala, até o daqui não foi? Não era... Você lembra que era... Eles faziam um acordo, né? Um acordo de cooperação com os médicos, né? Que era o Vicente, também. Aquilo lá era médico filiado, contratado. Médico, tinha um... Médico, eram contratados. Tinha o Zé Luiz daqui, o Daquino, o Vicentinho. O Vicentinho, esses caras aí. Não, hoje é beleza. Assim, o digital, ele é bom, só que assim, o que acontece? O digital está facilitando muito serviço. O problema assim, que a gente tem que entender ainda, o INSS tem que entender que existem muitas pessoas que não têm acesso à informação. Eu acho que com certeza. O que você vai exigir de um trabalhador rural, coitado, ele não sabe nem escrever. Para você ver, Eduardo, que eu acredito que você lembra disso daí. Tinha lá as luzinhas lá e o número da senha, né? Tinha uns que não sabia ler lá. A gente tinha que pegar, e aí a gente sabia o nome também, né? Porque... Tinha que chamar. Aí eu falava, ô, seu Antônio, ele não sabia. E outra, eles vêm assim, ó. É a mesma coisa a gente ir lá no juiz, não sei o que, as primeiras vezes. Você fica, né? Eles coitadinhos. Você vai lembrar uma vez que eu chamei uma senha, era uma senhora, nossa senhora até brava, daí eu chamei ela por nome, né? Eu chamei na senha, ela não vinha, daí eu falei o nome dela. Ela chegou assim, ó, eu lembro até hoje. Daí eu fiquei pensando, falou pra mim assim, ó o nível. Como você sabe meu nome? A mulher falou pra mim. Eu falei, não, porque sai aqui no sistema. Ela, mas como que sai aqui no sistema? Eu falei, porque fez a triagem lá. Daí a senhora ficou encantada que eu sabia o nome dela. Eu disse, não, teve um caso muito engraçado. Eu vou contar esse caso, mas contamos uns casos engraçados. Que deu a senha e você lembra que eu ficava onde era a mesa do Lupercio, do Raul.
E deram mesmo, você lembra esse caso? Não sei se você vai lembrar, que o senhor chegou assim, deram a senha pra ele e falou assim, ó, vai chamar na televisão, vai chamar ali no monitor. Ele chegou assim na frente do monitor, assim, ele pegou a senha assim, ele começou a passar a senha assim, ó. Daí eu fiquei olhando, eu falei, mas senhor, ele falou, não, para aparecer meu nome aqui. Eu falei, não, vai te chamar. Daí o Minotti começou a dar risada, nem eu estava entendendo na hora. Teve um caso muito engraçado. Você lembra aquele CPF que parecia, porque a senha, quando você dá a senha, era um papelzinho amarelinho. Você lembra, Mauro, que tinha um CPFzinho, que era um papelzinho bem amarelinho, que era um CPF, aquele bem fininho, os primeiros saiu, um CPFzinho, que era quadradinho assim, bem amarelinho? Igual o meu. Não aquele amarelinho escuro, era um amarelinho bem clarinho. Eu lembro uma vez que eu tinha mania, você lembra que eu tinha mania de jogar todo esse papel fora. Então o cara chegava, pegava a senha assim, ó, ele chegava na mesa, dava a senha, eu catava a senha, jogava no lixo, daí eu falava assim, ó, RG e CPF. O cara decidiu, ele deu a senha pra mim. Não, Mauro, tem um mais clarinho ainda. Tem aquele não, amarelinho. aquele lá não era... Não era CPF, era... Não, era o CPF. Mas era outro nome, Mas só que aquele lá era o provisório. Era bem fininho. Daí o cara pegou, chegou na minha mesa e fez assim, ó. Ele jogou esse CPF e o RG. Daí eu peguei assim, catei o papel, joguei e falei assim, RG e CPF. Ele fez assim pra mim assim, ó. O RG tá aí. O CPF você acabou de amassar e jogar no lixo. Nossa, cara. Eu olhei pra ele assim, eu falei, me desculpa. Não, eu colhei assim a fichinha na mesa. Assim, eu falei, nossa, me desculpa. Daí ele começou a dar risada. Escrito, olha pra você ver. Não, mas ele fazia uma... E outra, tem servidor, ó, eu vou contar uma história que quem que era aquele que foi ministro da Previdência, aquele que é do Sul lá, agora não lembro qual que era, e eu estava prestando serviço em Matão, acho que foi em 93 por aí, e ele veio lá, né, um monte de, nós servidores, uma parte de segurado, assim, tinha bastante gente, sabe? E ele lá falando lá, que não sei o quê, que ia fazer a agência acho que a prefeitura ia dar um dinheiro sabe, ia montar para dar o prédio, porque antes pagava, acho que aluguel, sei lá. Aí ele veio lá e falou, Matão e tal, né? Qual empresa que é aí a maior empresa daqui, né? Tem a Bambose, a Baldan, a Marquesan, a Citrosuco, né? Não é a Previdência. A Previdência paga muito mais aposentados, que é mantido pela Previdência, e vive com o salário, é a mesma coisa aqui em Taguaritinga. Imagine quantos mil, nossa senhora, de primeira a gente sabia lá na Previdência. É o maior distribuidor de renda do Brasil é a Previdência. Você pega assim, tem município que o comércio vive de benefício previdenciário. É que as pessoas não entendem a importância da Previdência, né? E as pessoas também não entendem a dificuldade do servidor também. Porque a gente lá aqui na INSS, nós éramos muito amigos. E era muito trabalho, né, mano? A demanda era muito grande. Tipo assim, as pessoas chegavam lá, uns cooperavam, outros achavam que você não queria fazer as coisas, né? Mas no final das contas, assim, a gente fazia um bom trabalho, prestava um bom trabalho para a cidade, assim. Olha, para mim, assim, pelo menos esse tempo que eu fiquei na Previdência foi gratificante pra caramba, assim, eu acho. Eu falo que uma das coisas que eu mais aprendi na vida foi ter trabalhado, assim, que eu mais aprendi a lidar com pessoas foi trabalhar na Previdência. Com certeza. Nossa, Fora os nossos churrascos, né, Paulo? Nossas bebedeiras. Lembra quando mudou ali para no de baixo ali, onde que é hoje? Então, lá embaixo onde é a garagem lá. Fazer churrasquinho lá? Nossa, chegava tardezinha assim, ó, de sexta-feira. Olha, fazia churrasquinho, cervejinha. Mauro, foi um prazer você ter vindo aqui. Tá, assim, o Mauro é um grande amigo meu. Gostei muito de você ter vindo aqui. Quando você quiser voltar de novo, o escritório está aberto para você aqui. Eu sou meio... o Maurão é o jeitão dele, ele ficou resistente. E assim, eu acho que a gente passou uma mensagem muito, muito interessante para as pessoas que assistiram, vai ouvir esse podcast, para entender um pouquinho como era antes a Previdência, né?
para poder ver como que é hoje, como foi uma transição, né? E eu te agradeço muito por você ter vindo aqui, viu, Mauro? Eu que fico feliz assim, ó, porque eu achei que eu ia ficar mais envergonhado, mas Não. Tranquilo, é um bate-papo, Então, bem legal. descontraído, gostoso. Legal, e eu torço por você, viu, Eduardo? Obrigado. Porque eu sei da sua capacidade e tudo, e você está inovando assim no teu ideal aí, né? Que eu, mais ou menos agora eu sei o que é, né? E tomara que dê tudo certo, que aí você compra uma lancha e me chama para pescar. Vai ser o velho da lancha, né? Cabeça branca daqui uns tempos. E como o Edu já falou, mais uma vez a gente agradece a presença do Mauro aqui, que foi muito construtivo, muito interessante. O Arnaldo, eu, o Paulo, o Edu, e a gente fecha esse primeiro podcast do ano, na verdade, né? Do ano de 2022. Legal. Com certeza, você abriu o ano brilhantemente aqui com a gente, Mauro. Que é isso. E eu tenho acompanhado também, viu, vocês? Que legal. Eu vejo, eu sigo aí vocês. E a gente fica por aqui com mais um Hiroshi Prevcast. Falou, Obrigado. pessoal. Tchau.